Olá, meus amores. Então, dando sequência, 7 erros que você pode estar cometendo na alimentação do seu filho. Eu já falei dos 3 primeiros erros. Erro número 1, tentar controlar a quantidade de comida que seu filho come. Erro número 2, refeições desestruturadas. Erro número 3, substituir refeições por lanches que seu filho queira ou que ele goste. E agora é o erro número 4. Qual será? Será que você comete na sua casa? Fica comigo até o final. Sobre o 4º erro, eu queria muito pedir a ajuda de vocês. Esse canal tá começando agora, tá recente, e eu preciso muito que esse vídeo chegue até mais pessoas. Quanto maior a interação de vocês, mais pessoas vão receber esse vídeo e vão se beneficiar de tudo que eu tô falando aqui. Tantas mamães passam por sofrimento quanto à alimentação dos seus filhos, e eu tenho certeza que vídeos como esse vão ajudar muito. Então, para que eu continue fazendo esse conteúdo que vai ajudar vocês, queria muito a ajuda de vocês também. Então, curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para toda vez que eu publicar algum novo vídeo. Eu preciso muito dessa interação de vocês e é muito importante. Vocês vêm comigo? Me ajudem a bater a meta de 100 inscritos? E não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque no final eu vou te falar como você vai corrigir esse erro. Qual é o método melhor para que você consiga construir um melhor relacionamento seu com seu filho e durante as refeições. Meu nome é Ana Carolina Vieira, eu sou mamãe de 3, nutricionista materna infantil com mais de 10 anos de experiência em consultório e tô aqui para te guiar nessa jornada, ensinarem seus filhos a aprenderem a comer bem, ou seja, mamães tranquilas, bebês e crianças saudáveis, sem sofrimento. Bom, então o erro número 4. Forçar a criança a comer vegetais ou outros alimentos que você acha que está faltando na alimentação dela. É claro, nós como pais, a gente fica preocupada com a saúde da criança, com a nutrição daquela criança e tem medo de que por a criança está fazendo tantas restrições que ela vai prejudicar seu crescimento, vai deixar a sua imunidade mais baixa. Todos nós queremos que os nossos filhos comam, né? E que comam bem. E sentimos que esse é o nosso dever, de garantir que a criança vá comer uma variedade de alimentos. Porém, forçar, pressionar não é o nosso trabalho. Forçar a limpar o prato não é a nossa missão. Quando a criança não come, eu sei que é muito estressante. E manter essa atmosfera positiva no momento da refeição é muito difícil também. Então, nesse esforço para assumir o controle daquele momento da refeição, a gente acaba usando desse tipo de estratégia, que é o de pressionar, forçar. Só que isso não vai trazer bons resultados a longo prazo. Geralmente, essa pressão maior para que a criança coma começa na infância, principalmente depois do primeiro aninho de vida, que o apetite fica mais irregular. Afinal de contas, o crescimento da criança está mais lento, mais estável. Então, consequentemente, o apetite dela está diminuído também. Porém, a forma como a gente lida com a alimentação da criança é o que ela vai levar para o resto dos anos. É o que ela aprendeu, é o que ela vai dar sequência nos anos posteriores. Eu vou falar aqui agora para vocês de um estudo legal que foi feito com universitários sobre a questão de ser pressionado enquanto comia durante a infância. Foi um estudo publicado na revista Apetite, com cerca de um pouco mais de 100 universitários, e em torno de 70% foram pressionados a comer algum alimento, geralmente legumes ou carne. Qual que é o cenário? Os pais querem que a criança tenha mais saúde, estão preocupados com a variedade que a criança está ingerindo, estão preocupados com o desperdício, afinal, se ela não raspar o prato, aquela comida eles vão jogar fora. E as táticas que são mais usadas? Pressionar, ameaçar, chantagear, ou então dizer, você só desce dessa mesa depois de raspar o prato. Então esse impasse, de acordo com o estudo, dura mais ou menos 50 minutos no momento da refeição, ou seja, 50 minutos a criança lá sendo pressionada para finalizar a sua refeição. De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para baixo, porque eu anotei sobre os dados desse estudo para falar para vocês. Então 49% dos universitários que foram pesquisados disseram que choraram, 55% sentiram náusea, 20% vomitaram. E a resposta a essa experiência, geralmente, o sentimento era de raiva, de medo, de nojo, de confusão, de humilhação.
Os pais relataram falta de controle e desamparo no momento daquela refeição, quando o filho não comia. Eles foram perguntados se escolheriam esses alimentos novamente para comer. 72% disseram que não, que esses alimentos que eles foram pressionados a comer não faz parte da alimentação deles hoje em dia. O pesquisador desse estudo, ele mostrou que, geralmente, quando os pais estão ali pressionando o filho a comer e o filho cede e come, na cabeça da criança ela perdeu e o pai ganhou. Então, mais tarde, quando ela pode escolher se vai comer ou não, ela escolhe vencer, ou seja, ela ganhou a situação. Mas por que é errado, então, pressionar? O que isso pode levar? A pressão atrapalha a autorregulação da criança, que eu já falei pra vocês, que é uma regulação inata que ela tem. Então, quando você está pressionando a criança a comer, você está atrapalhando isso. Um estudo publicado em 2018 na revista Apetite também enfatizou que não é só a pressão em si, mas a intenção de você forçar uma criança a comer, o tom que você usa, a maneira pela qual essa pressão ela é usada. Então não é só pressionar em si, é todo aquele contexto, a criança pressente absolutamente tudo. Além disso, essa experiência negativa com o alimento, um alimento determinado, acaba causando aversões alimentares naquela criança. Então pode ser que ela não vá comer aquilo lá nunca mais na vida dela, que ela não vai querer mais experimentar, porque ela vivenciou algo muito negativo em torno daquilo. Ela chorou, né? ela às vezes vomitou, nauseou, então ela ficou muito desmotivada a passar por toda aquela situação novamente. E aí o que você tinha um objetivo de pressionar, insistir demais para a criança comer, para ela comer uma quantidade maior, acaba saindo pela culatra. Que essa pressão, ela pode fazer com que a criança coma cada vez menos. Ela vivenciou um momento muito ruim, um período muito ruim, uma experiência muito negativa com aquela alimentação. E aí isso pode fazer com que ela se restrinja cada vez mais e deixe de comer cada vez mais a esses alimentos. A mesma situação é igual, quando você restringe demais algum alimento, a criança acaba querendo muito aquilo. Uma das razões pelas quais, principalmente os vegetais, são muito evitados pelas crianças é por conta dos compostos mais amargosos que a gente encontra nele. A criança naturalmente tem um paladar mais voltado para o doce, para o salgado. E se não usarmos as estratégias adequadas para ofertar esses alimentos, a criança não vai gostar deles. E cerca de 70% das crianças são sensíveis a esses compostos mais amargos dos vegetais. À medida que você vai expondo, que a criança vai entendendo, aquele alimento vai sendo inserido no contexto alimentar dela, ela vai aprendendo a gostar e a ter prazer em comer os vegetais, desde que não haja pressão, que não haja chantagem, que seja algo natural, que a criança vivencie dia a dia, que seja exposta dia a dia àqueles alimentos. Muitas vezes, as crianças têm que ser expostas pelo menos de 32 vezes, dependendo do nível de aceitação da criança. Mas eu sei, eu também sou mãe, eu já passei por essa fase de restrição alimentar, de seletividade, e nós temos muita dificuldade de acreditar, de confiar que a criança vai comer uma variedade de alimentos com as estratégias certas no tempo certo. Quando a criança tem alguma neofobia alimentar, ela tem medo de comer algo, os pais não entendem que isso pode ser parte do desenvolvimento dela e acabam entrando nesse embate, forçando a comer, pressionando, chantageando, e isso vai se agravando mais e mais com o tempo. A criança acaba entrando num ciclo de recusa alimentar. Quanto mais você pressiona, mais ela se afasta. Você pressiona mais, ela se afasta mais. E o ato de comer é complexo, envolve muitas coisas. Então não se trata de pressionar, chantagear, mas sim de criar as circunstâncias adequadas que vão ajudar a criança a desenvolver o prazer em comer esses alimentos. E para que ela possa levar isso para daqui 10, 20 anos, ela aprendeu a comer aquilo. Mas Carol, meu filho é muito seletivo, ele é muito restritivo, ele não come nada se eu não forçar, se eu não pressionar. Eu preciso insistir para que ele coma. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o motivo dessa seletividade, dessa restrição, antes da gente partir para o lado da pressão, do embate, da chantagem. Então a gente precisa entender o motivo. É uma seletividade? É uma dificuldade alimentar? Existem diferenças aí, seletividade e dificuldade alimentar.
que é até um assunto para um próximo vídeo. É uma questão de comportamento, de ajuste de rotina, ou é uma criança que tem algo por trás, algo de base, ela não consegue comer, ela sente desconforto para comer, ela sente dor ao comer. Então a gente precisa primeiro entender o motivo que está levando essa criança a ser mais restritiva e a ser mais seletiva. E aí a gente precisa ajudar essa criança usando as estratégias, criando uma circunstância favorável para que ela comece a aceitar. Então tudo que a gente falou nos vídeos anteriores, ajuste da rotina, variedade em cada refeição, servir de modelo. Você come esses vegetais que você tanto quer que seu filho coma? Ele está ali vendo? Você serve de modelo para ele? Em toda refeição ele te vê comendo aquilo? Não adianta a gente querer algo que não parte da gente também. A gente precisa servir de modelo para os nossos filhos. Quando você diz para o seu filho, experimenta só um pedacinho, você vai gostar. O que de fato está por trás dessa frase? Você quer que ele morda, mastiga, engula e goste do que comeu. Você permite que ele cuspa caso ele não goste? Muitas vezes você pergunta ao final, gostou? E muitas vezes a criança responde não, ou mais ou menos, porque ela sabe que se ela dizer gostei, você acaba querendo que ela coma mais e mais. Ao invés de perguntar se gostou, comece a descrever as sensações que a criança sentiu com esse alimento. Vamos supor uma cenoura. Ah, você experimentou uma cenoura? E aí, o que você sentiu? Ela é docinha? Qual que é a textura dela? Ela tá macia? Ou ela tá mais dura? Ao invés de você focar nesse gostou, experimenta, né? Permita que a criança tire da boca, caso ela não goste, para que ela se permita outras vezes a querer experimentar também. E aí entra a correção dessa questão, né? De não ficar pressionando, mas garantir as circunstâncias favoráveis para a criança conseguir experimentar esses alimentos. Por isso, não é só um alimento que vai atingir as necessidades nutricionais da criança. Comer vegetais é legal e importante? Sim, mas não sob ameaça, sob chantagem, sob insistência. A criança precisa se ver envolvida com aquele alimento, ela precisa ser incluída, por exemplo, no preparo das refeições, para que ela consiga estar motivada intrinsecamente a querer experimentar esse alimento, a querer saber o sabor para ver se ela gosta ou não. É importante que a gente sirva os grupos alimentares com frequência, os vegetais também, de formas variadas de preparo, sem pressão, sem chantagem, incluindo a criança naquele momento, naquela refeição. Vamos supor que eu te mostre, eu te ofereço uma maçã. Vou até colocar a imagem dessa maçã aqui. Você comeria essa maçã? Num primeiro momento, eu acredito que você disse que não. Que você viu essa imagem dessa maçã e ela pareceu podre, né? Só que aí eu começo a te descrever essa maçã. Olha, essa maçã, eu fiz ela assada. E eu nunca fiz uma maçã tão gostosa na minha vida. Eu coloquei um pouquinho de canela e ela ficou assim bem macia, bem suculenta. Viu a diferença? Eu aposto que agora você ficou até interessada em querer experimentar essa maçã. Teve uma vez que eu vi uma fonoaudióloga que eu gosto muito, que é a Aline Padovani, dando esse exemplo. E me ajudou a entender muitas questões, né, com esse exemplo. E para a criança da mesma forma. Às vezes ela vê um alimento lá, por exemplo, eu vou te mostrar essa maçã, se eu só falasse para você, come, experimenta. Experimenta para ver se você gosta. Se eu falar só isso, você não vai querer. Eu vou precisar descrever a maçã, o que ela tem, o que é de bom, como eu preparei, para que talvez você se interesse a experimentar, não é? A criança da mesma forma. Ela precisa estar interessada para ela querer experimentar. E, por exemplo, se você, quando ela criança experimenta e você tá fazendo uma cara ruim para aquele alimento, ela vai querer experimentar? Não, porque ela já está vendo a sua expressão. A criança precisa estar familiarizada com esses alimentos para só então ela querer experimentar, incluí-los na sua alimentação. Então não é só uma questão de forçar, de pressionar, de chantagear. A gente precisa motivar essa criança a comer. Mostrar para ela o que tem de bom nesse alimento, como ele foi feito, mostrar o preparo para ela, incluir na refeição. Não é só falar, você tem que comer. Você deve comer, é bom para a sua saúde.
Não, a criança nem entende isso. A criança, ela gosta de comer o que é mais palatável para ela, o que ela sente um sabor, que traz boas experiências para ela. Então, se ela teve uma experiência negativa, se você falou para ela experimentar alguma coisa e aquela coisa era muito ruim para ela perdeu aquela confiança em você, ela não vai querer experimentar novamente, porque não foi agradável a sensação. E aí, se você fica pressionando, cada vez mais fica insistindo, a criança já vai cheia de armadura para o momento da refeição. O mais fácil para ela é falar que não quer e que não gosta, porque assim você não vai precisar ficar forçando ela a comer, nem pressionando para que ela coma. Então, eu tô aqui para te ajudar a ressignificar o momento da refeição, a ressignificar a essência da alimentação, o porquê que a gente está comendo. Eu quero te ajudar a criar essa atmosfera positiva no momento das refeições, para que seja, antes de tudo, prazeroso. Então não é só nutrir, é ensinar a comer, é aprender a comer. Entender o porquê a pressão no momento da refeição pode sair pela culatra, pode ser tão prejudicial para o momento da refeição da criança, e todos os malefícios que isso pode trazer a longo prazo. Eu espero que você consiga entender e mudar as estratégias, para que assim você tenha resultados mais satisfatórios, resultados mais eficientes. Porque essa é de fato uma estratégia que até pode fazer a criança comer mais. Mas ela vai aprender a comer? Ela vai gostar do que ela está comendo? E aí, para finalizar, eu queria deixar essa reflexão para você. Quando você era criança, você foi forçado a comer? Como que você vê isso hoje em dia? Como isso afetou a sua alimentação? Eu, por exemplo, eu lembro direitinho a minha mãe fazendo fígado bovino e aquele cheiro, eu odiava aquele cheiro, mas minha mãe me forçava a comer, eu tinha que comer pelo menos um pedacinho. E aquilo foi criando uma experiência tão negativa com esse alimento que nunca mais eu quis comer. E até hoje, né, eu tenho nojo, eu lembro do cheiro, eu lembro de todas as sensações que aquilo me traz. E eu jamais quero colocar um pedaço de bife de fígado na minha boca. Porque para mim realmente é algo que me trouxe uma experiência muito negativa. E que só me traz más lembranças. Então é algo que eu não quero trazer para minha vida. Então eu escolhi vencer a minha mãe, né, que antes me obrigava a comer. Eu não quero comer mais esse alimento hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, ativar o sininho, me acompanhar aqui pelo canal, para que eu possa chegar até mais famílias, até mais mamães e ajudá-las nessa construção da alimentação também. Me siga também nas redes sociais, você me encontra no Instagram, Paladar Colorido, no Telegram, no Facebook e continue me acompanhando por aqui, porque no próximo vídeo eu vou trazer para vocês o 5º erro que você pode estar cometendo na alimentação do seu filho. Um beijo e fica com Deus!